ver então se inicia. Cá estamos então. Hoje, ocasião de voltar a falar e a receber, neste caso, Pedro Matos Chaves, a quem desde já vamos aproveitar para saudar, dizer mais uma vez que é um gosto enorme ter um dos grandes nomes dos ralis nacionais, ele que, também já repararam, tal como eu, é bem secundado atrás. Ele tem aqui umas fotografias fantásticas do tempo de corridas, karting, temos ali também a velocidade, temos o troféu, temos, neste caso, a Toyota, enfim, temos aqui bons motivos para conversar, mas não é para isso que eu chamei aqui o Pedro. O Pedro hoje está aqui comigo para falar essencialmente deste caso, da conclusão do primeiro ano do troféu Clio, em estreia em 2024, e vamos começar precisamente por aí, Pedro, dar-te as boas-vindas, dizer que é um gosto enorme Obrigado, boa noite. ter-te aqui no 16 Válvulas, percebo que estejas bem, estás a sorrir, é um bom sinal, logo aí. Podia estar com uma cara de zangado, mas não. Está tudo bem, graças a Deus. Ótimo, fico contente. E vamos então falar precisamente deste Clio Trophy, portanto, a estreia o ano passado, e numa palavra, e depois já vamos ver os detalhes, explica-me aqui qual é a tua opinião após este primeiro ano do Clio Trophy. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. A opinião é, olha, acho que é de louvar a Renault voltar aos ralis e a Renault voltar ao automobilismo nacional e trazer um troféu que é virado para os jovens e é virado para dar a oportunidade aos pilotos entrarem pelo mundo dos ralis. É o troféu mais barato que há em Portugal, é um troféu que se pretende que seja o mais acessível possível. Dentro do nosso desporto, sabemos que nada é barato, é um desporto caro, como nós sabemos. Os carros, por muito que se pretendam fazer acessíveis, acabam por ter um preço. O Renault custa 50 mil euros, portanto é o preço do carro, mas é o carro mais barato, mais competitivo para este nível, um R5 que é sobretudo para os pilotos terem o seu primeiro contacto com o desporto automóvel na versão de ralis. O primeiro ano começamos um pouco tarde, no Rally de Lisboa, era uma novidade, o troféu foi só asfalto, e começamos com 11 inscritos e perdemos alguns no desenrolar do campeonato, o que é normal, porque houve alguns acidentes e houve alguns pilotos que deixaram de participar e acabamos por ter um troféu ainda assim dentro dos participantes que nós tínhamos como expectativa, 11 carros para começar, estava dentro das nossas expectativas. Esperamos este ano crescer, evidentemente, trazemos um bocadinho de mistura de pisos para o troféu este próximo ano, mas para o primeiro ano era só asfalto, os carros portaram-se muito bem, o troféu já é um troféu que se faz pela Europa fora há muito tempo, a Renault Sport já terá feito 800 Renaults Clios para o mundo inteiro, porque é o troféu que se disputa em muitos países e que é um carro igual velocidade ou ralis, é o mesmo carro, a única coisa que muda para a velocidade é de facto o rapport do carro e nos ralis temos um carro bastante fiável, como este ano ficou demonstrado, porque durante a época não houve um carro que desistisse por avaria, o que nos deixa bastante satisfeito. Claro. Também nos deixa bastante satisfeito o facto do vencedor, o Dani Carreira, ter sido um piloto, é um piloto jovem, o que nos deixa satisfeito, porque o troféu estava virado para a juventude, embora nós sabemos que hoje em dia temos sempre pilotos menos jovens que têm budget para poder participar e que são sempre bem-vindos para fazer o troféu Pedro. E temos pilotos bastante rápidos que participaram este ano e discutiram até ao fim, como o Gil Antunes, que já não é um piloto iniciado, digamos assim, mas que trouxe muita alegria ao troféu e puxou pela juventude. O troféu foi muito disputado, só no último rally é que se ficou a conhecer o vencedor.
Claro que sim. Ó Pedro, e analisando em relação a essa primeira época de estreia, conseguiram, dentro do orçamento que tu explicavas aqui, quando o piloto leva a chave na mão, conseguiram, apesar, como estavas a dizer, de um ano atribulado, podemos dizer, com alguns acidentes, mas conseguiram manter um orçamento controlado em relação a essa situação? Ou achas que houve aqui, neste caso, uma estimativa, porque vocês fazem a estimativa antes de começar a competição, do desgaste das peças, mas corresponderam às expectativas que vocês tinham e as estimativas dos custos? Até foi acima das nossas expectativas, porque depois de falar com as equipes, recolhemos a informação que estavam todos muito satisfeitos com a fiabilidade do carro e com a manutenção do carro. Claro que está que fazer só asfalto também ajuda, e os carros, os nossos ralis andam na ordem dos 100 km de classificativas. Os carros portaram-se muito bem, nós permitimos oito pneus por rally, não é necessário, há muitos pilotos a fazerem os ralis com 6 pneus, e foi bastante económico dentro do que é o desporto automóvel. Acho que, de um modo geral, os pilotos estão satisfeitos com o troféu e com os gastos durante o troféu. Eh, os ralis andam ao preço do que é uma prova de karting. Portanto, mais que isto, é difícil conseguir participar num desporto automóvel, para além de que a Renault fez um esforço grande e oferece os fatos e dá bons prémios. Uma vitória dá 2.500 euros, portanto, por rally pode-se fazer algum dinheiro em prémios, que também pode ajudar a compor o orçamento, para além de que os ralis de asfalto já por si são mais económicos. Para o ano vamos ter terra no campeonato, o que traz uma nova aventura para o troféu, mas que já temos muito conhecimento de como é que o carro se comporta em terra, uma vez que em Espanha fazem um campeonato com ralis de terra. Já vamos falar então dessas novidades de 2025, mas aproveitava como último comentário de 2024, analisando, porque tu tens também o lado de piloto e bem cimentado, podemos dizer assim, tu como é que viste o Dani, que é o campeão, neste caso de 2024, onde é que esteve o segredo para ele conquistar um troféu, portanto, que teve várias etapas de asfalto, a começar no Rally de Lisboa e depois outras provas, onde é que ele foi buscar, de facto, argumentos e terá conseguido, com luta até ao fim, até ao último rally, para ser o campeão? Onde é que, a nível de piloto, o que é que tu notaste no nado do Dani? Desculpa. Sim, eu acho que basicamente é o que é preciso em todos eles, que é a rapidez. Ele foi muito rápido durante o ano e cometeu poucos erros e, de facto, por 2 ou 3 vezes surpreendeu com a sua rapidez e conseguiu pôr a oposição em sentido, se assim podemos dizer. E em ralis que não lhe saiu tão bem ou que se atrasou por uma razão ou outra, não perdeu a cabeça e não cometeu erros e pontuou mesmo assim. Portanto, acho que o Dani conseguiu chegar a um ponto em que conjugou aqueles dois fatores que são essenciais para um campeão, que é, de facto, a rapidez e a maturidade. E eu acho que ele atingiu isso durante o troféu e foi um campeão merecido. Notava teve a pressão de discutir o campeonato no último rally e nunca perdeu a cabeça, pelo contrário, sempre foi rápido e maduro. Portanto, é Claro. um campeão mais que merecido. Ficam aqui os parabéns também para ele. Muito bem, fechamos 2024, porque há de facto mais coisas para falar sobre 2025. Tu já levantavas aqui a questão das provas, levantaste aqui o véu da questão de haver provas em terra e asfalto. Que mais temos de novidades para este ano de 2025, Pedro? Não, basicamente o troféu é igual, os carros são os mesmos, o campeonato vai ser misto, que era uma promessa que tínhamos feito no princípio do ano passado, mas que acabou por não se fazer o ano passado de terra, porque o troféu foi anunciado tardiamente e quando os pilotos encomendaram os carros, iria chegar tudo muito em cima para fazer a bobureira e não era sério começarmos lá o campeonato. Portanto, optou-se por fazer a fase de asfalto e fazer um campeonato só de asfalto com a promessa que no ano seguinte seria terra. Agora vamos já à FAF e vamos à Baboreira fazer terra. Temos o feedback dos espanhóis, que é Driveland, como se sabe, que organiza o troféu na estrada portanto, a parte do troféu Renault
Portugal, que é organizado pelos espanhóis, traz essa experiência com eles, em que o carro tem-se portado muito bem em terra, em termos de fiabilidade, mesmo em termos de manutenção, e vamos começar aí, e depois vamos fazer o asfalto, para termos aqui o tal campeonato misto que estava prometido. Outra novidade é que mudamos de pneus para pôr tudo igual com a Europa toda. Nós não estávamos a correr de Michelin o ano passado e este ano mudamos para Michelin para não só termos a hipótese de receber cá pilotos espanhóis em ralis como o Rally de Castelo Branco, que é bem perto da fronteira e que normalmente atrai espanhóis, e para também, se tivermos pilotos portugueses interessados em ir fazer uma perninha à Espanha, para os carros serem completamente iguais e mesmo em termos de feedback e afinações e para estarmos alinhados com a Europa. Portanto, a Michelin é muito bem-vinda e é uma estreia e é uma novidade para 2025. Muito bem, vamos ficar à espera então do desenrolar deste campeonato. Aproveitava e perguntava-te, Pedro, a nível de inscrições, vão ter inscrições abertas até um pouco mais, não é? Porque estamos quase aí na prova de FAF. Até quando é que Sim, vão ter inscrições? Ou pelo menos também como é que estão as inscrições, vamos dizer assim. as inscrições estão a correr bem. Nós estamos com pilotos que vão repetir. Uhum. Estamos com pilotos novos, a falar com as equipes. Temos equipes que têm carros para alugar, temos carros que foram encomendados em França, que são para Portugal, portanto, temos carros novos a vir para cá e temos um conjunto de pilotos que estamos naquela fase do defeso, em que está tudo a tentar pôr os projetos de pé. Há um bocadinho estávamos a falar em off sobre os grandes campeões de Portugal que ainda andam a fazer os seus projetos e a tentar encaixar nos carros que estão disponíveis. E aqui no Troféu não é diferente. Temos muita gente a falar com patrocínios e com equipes para tentar fechar os negócios, digamos assim. Portanto, estamos naquela fase em que se está a construir a próximo ano e que não acho que esteja nada a correr de forma diferente dos outros anos. Quantos carros Está-se. este ano de estimativa? 11? Tinhas-me dito do primeiro ano 11? Sim, eu penso que estaremos a falar do mesmo número de carros. Neste momento, pelo menos entre interessados e fixos ou garantidos, acho que vamos andar por aí. Depois, há um ou dois pilotos que estão a pensar aderir mais tarde por razões profissionais e, portanto, durante o ano poderemos aumentar o número de carros. Muito bem. Dois temas apenas para falarmos, então, até terminarmos esta nossa conversa, de qual eu te agradeço mais uma vez, Pedro, pela simpatia, e iria-te perguntar a nível de opinião sobre o Campeonato de Portugal de Rallys e também os seus respectivos troféus. Eu estou aqui a incluir e fazer aqui a ponte, porque em relação ao ano passado, há um troféu a menos este ano para ajudar na promoção dos rallies, dos jovens talentos e tudo mais, que foi a saída da Toyota, portanto, que tinha aquele projeto ibérico que passou para o lado só de Espanha. Pergunto como é que achas que estão a evoluir os rallies aqui em Portugal. Naturalmente, todos me dão a mim, de facto, os agradecimentos por quem tem troféus, como é o vosso caso, portanto, apostar ainda nestes troféus. Mas eu ia-te perguntar a tua opinião para onde é que caminhamos para já em relação a este ano de 2025. Temos menos um troféu. Pergunto-te qual é a tua opinião neste caso, Pedro. Bom, é sempre de lamentar perder um troféu, mas ao mesmo tempo eu vejo em Portugal sempre um entusiasmo muito grande pelos ralis e na estrada, quer dizer, por parte do público, não há dúvida. Este ano acompanhei o Nacional Rallys com a Renault e vi os primeiros carros a passar e esperei pelos nossos, que partem mais a meio da tabela, e tive em contacto com o público e em várias classificativas e de facto somos um país que gosta muito deste desporto e que tem muito suporte na estrada, todos os pilotos, todas as equipes, e acho que as marcas são bem-vindas. Perdemos o troféu Toyota, ganhamos os carros oficiais que a Toyota se vai envolver, fala-se em dois carros para o Nacional Rallys, e acho que realmente é de louvar um país como o nosso. Podemos ter a Citroën, podemos ter a Toyota e a Hyundai e alguns Skoda. Acho que são carros são carros modernos, são carros da primeira linha, são carros que fazem parte do nosso campeonato e com os pilotos do costume. Fico contente que
haja novidades em termos de novos pilotos, que é o caso de Gonçalo Henriques e do Hugo Lopes, e acho que são muito bem-vindos para darmos alguma continuidade a jovens esperanças. Muito bem, e ficamos contentes também que tu percebas, porque obviamente seja perceptível esta aposta nos jovens, com esta aposta inovadora da Hyundai, com um carro para 2 pilotos e jovens pilotos, com o apoio da própria FPAC. Aqui realçar a Federação também ter interesse em levar os jovens, que os acompanhou no crescimento e agora põe-os nesta equipa, no segundo carro da equipa oficial da Hyundai. Muito bem. Último tema, Pedro Matos Chaves, que eu tinha-te pedido, porque é notícia choque que nos chega de uma forma suave e só alguns mais atentos é que se aperceberam dessa mesma situação, mas temos que fora de Portugal, lá bem longe, lá na América Latina, chega-nos uma comunicação via Facebook de uma pessoa que nos é muito querida, e tu já poderás falar melhor do que eu sobre essa situação, a anunciar a sua reforma de, neste caso, dos ralis, o teu navegador de muitos anos, o Sérgio. Queres, primeiro que tudo, confirmar se essa notícia ou terá sido ali após um bailarico na América Latina que ele disse e veio escrever aquilo? Estava a brincar? Ou que notícias é que tu tens do teu próprio amigo Sérgio? Não, eu penso que é verdade, eu já tinha falado com ele há uns tempos atrás, e embora ele seja sempre um homem dos automóveis, ultimamente tinha um convidado para fazer um rally ou outro e ele tinha-se esquivado de fazer. Acho que ele, pronto, é como tudo, estava-lhe a passar aquele entusiasmo de andar dentro de um carro. Temos que pensar que os anos vão passando e que a idade vai avançando, e o Sérgio é um entusiasta disto. Nós sabemos conheço o Sérgio há muitos anos, conheço o Sérgio muito antes de fazer ralis em Portugal, e o Sérgio sempre foi entusiasta. Conheço o Sérgio de Onde Está o As, de 1983, para aí, e já o Sérgio estava ligado à organização de Onde Está o As, depois foi navegador do Zé Leite, Onde Está o As, no carro da Ford, e o Sérgio fez tudo. Fez rádio, como tu sabes, trouxe muita gente para a ribalta na rádio em Vila de Conde, organizou brilhantemente a distribuição de prémios dos campeonatos, com um jantar da rádio nos anos 80, quando o Automóvel Clube Portugal, na altura a Comissão Desportiva Nacional, ainda não fazia grandes distribuições de prémios. O Sérgio, com outro grupo de colaboradores, fez o jantar da alta rotação, que ficou uma tradição durante anos e anos. Teve ligados a organizações, circuitos de Vila de Conde, foi piloto, guia muito bem, pouca gente sabe, se calhar, mas ele guia muito bem, e foi navegador, talvez mais conhecido por isso. Tenha sido navegador durante 50 e poucos anos, 51, salvo erro. Tem uma carreira enorme com muitos pilotos. Na parte que me toca, fizemos 6 anos, 5, 6 anos, e dei muito bem com ele, profissionalmente. Tenho muito jeito para navegador, para a navegação. Tenho uma voz, depois estávamos tão bem, eu e ele estávamos tão calhados que bastava ele mudar um bocadinho o timbre de voz, eu sabia que vinha aí uma situação de perigo, uma zona mais complicada nas notas, e gostava muito da dicção dele, e tinha um feitio que encaixa muito bem com o meu. Portanto, para além de sermos uma equipe dentro de um carro, éramos companheiros cá fora, e fizemos muitas viagens juntos, vivemos muito juntos, e, e sempre, nunca nos chateamos. Não me lembro de ter uma pega com ele. Lembro-me de lhe dar multas por ele chegar atrasado, e houve uma altura que ele me devia 40 e tal contos, era em contos, não é? Estamos a falar em Sim. 1999, aquilo, eu passava a vida à espera dele. A gente marcava 9 horas, ele chegava às 9 e um quarto. Marcávamos 9 horas, ele chegava às 9 e 10. Marcávamos 9 horas, ele chegava às 9 e meia. E a uma altura comecei a fazer contas, já tinha estado à espera dele para aí 5 horas, juntando os atrasos todos. E então decidi uma multa, tipo 5 minutos de tolerância. Ao fim de 5 minutos ele tinha que me pagar 1000 escudos por minuto. Okay. E ele achava uma piada imensa a isso, até que uma vez ganhamos um prémio num rally, e já não me lembro, dava tipo 20 contos para cada um, o prémio. Ficaste com o E eu prémio fiquei para com o ti. dinheiro, que era o que ele me estava a dever, e ele ficou furioso.
Ele nunca acreditou que isso ia acontecer. Mais tarde fizemos uma aposta e eu estava seguro do que estava a dizer. Ele dizia que não era assim. Apostamos os 20 contos e eu perdi. Tive que lhe dar os 20 contos outra vez. Recuperou os 20 Exato, contos. ele recuperou. Ficou em casa e ficamos amigos até hoje. Muito bem. Pedro, tu tens a noção que se há alguém que consegue convencer a continuar nos ralis, vais ser tu. Mas isso é tema porque tu também já estás reformado, sabes o que é esta situação, não vais convencer a regressar, pois não? Deixa-o estar lá na vida Não, dele, acho que na não. América Acho que não. Latina. Não, eu acho que é uma decisão pessoal dele e acho que ele ponderou com certeza. Mas isto, sabes que é como tudo. Se perde o entusiasmo e Uhum. se perde a vontade de ganhar a 100%, não vale a pena fazer, porque o que nos move é tentar ganhar. Se perde um bocadinho de empenho, vamos ficar em sexto lugar ou vamos ficar em quinto. E eu acho que nessas condições, eu pelo menos na parte que me toca, é preciso saber parar. E É isso eu mesmo. parei numa altura em que estava um bocadinho saturado, que acho que se estava a notar, pelo menos na minha cabeça, eu sabia que não estava a guiar tão depressa como costumava guiar, por uma certa saturação, e acho que é melhor sair por cima e sair na altura certa do que a gente se deixar arrastar e começar a perder e, Exatamente. enfim, E e estás, começar a ser uma percebo isso, amassada. E eu acho que claro. o Sérgio, de certo modo, começou a deparar com esse dilema e se calhar achar que se fosse agora fazer um rally que ia ser penoso ou não lhe ia dar o prazer que lhe dava de antes. E pronto, é como tudo, são fases da vida. Ele com certeza Claro. está noutra fase, é um tipo bem resolvido, um tipo que está bem com a vida, portanto acho que ele faz bem em fazer o que lhe dá prazer. Claro que sim. Último tema que eu estou-me a lembrar aqui, porque é importante também falar sobre isso. A notícia hoje em destaque, e tu serás a pessoa que pode confirmar que ficaste satisfeito com a notícia, foste um dos pilotos portugueses que estiveram na Fórmula 1, para todos os efeitos, com as pré-qualificações não correu tão bem, mas estiveste na Fórmula 1 e na Fórmula E Light e tudo mais, mas não é por aí. Era a notícia hoje que é anunciada de Ivan Domingos, um português, que está a fazer o caminho para tentar chegar à Fórmula 1. Ele vai já entrar este ano na Fórmula 3, com a equipa dos Países Baixos. Ficaste contente com essa notícia de haver mais um português, além de outros, como por exemplo o Noah Monteiro, que nós sabemos também que está a fazer o caminho dele, mas ficaste satisfeito por haver um piloto a tentar chegar à Fórmula 1 como tu fizeste? Com certeza que sim, e aproveito para desejar as maiores felicidades. É um caminho difícil para fazer, mas que tem que se tentar, senão era o que faltava, a gente desistir. Portanto, nunca se desiste, tentar levar à frente os nossos sonhos, e acho que é sempre bom ver portugueses, porque se nos ralis estávamos a falar do Hugo Lopes e que tem agora com o Gonçalo Henrique a ser o lançamento de tentar lançar aqui um sangue novo para os ralis, porque temos o Teodósio, temos o Armindo, temos o Zé Pedro, mas não duram sempre, não é? Quer dizer, um dia se eles param, os ralis ficam bastante pobres, portanto é preciso lançar uma nova geração. Nas pistas também. E depois de vermos o António Félix da Costa, o Filipe Albuquerque, ainda tivemos o Henrique Chaves, mas acho que agora estava aqui a ficar um bocadinho parado, sem esperanças, não é? Sem termos umas esperanças novas. E agora, como tu disseste, e bem, tanto com o Noah Monteiro, como agora com o Ivan a entrar na Fórmula Domingos. 3, Uhum. temos aqui uma hipótese ou uma luz ao fim do túnel. Portanto, desejo-lhes a maior felicidade e espero realmente que neste mundo competitivo, como é a Fórmula 3, que eles tenham vitórias e que consigam, de grau a degrau, subir a escada. Muito bem. Pedro Matos Chaves, damos a volta aqui a uma série de notícias. Agradeço mais uma vez a tua disponibilização para Nada, muito falarmos. gosto. Atrás de ti a imagem, penso que seja do Fórmula Indy, pelo menos é vermelho. Lembro do tempo só grave, penso que esteja aí por trás de ti. É É isso? capaz, eu nem sei o que é que está aqui É, o mesmo, é o atrás. que está mesmo por trás de ti, é mesmo lá no de cima. Portanto, terminámos com começámos nos ralis, Exato. como aparece aí em baixo, e depois lá em cima terminamos na velocidade e terminamos precisamente com esta imagem em cima, neste caso, por cima de ti. E eu agradeço mais uma vez a tua simpatia no projeto Obrigado, Clio tenho gosto. Trophy, que mais uma vez vai ser mais um ano de sucesso. Vou desejar as maiores felicidades e marcamos encontro, porque não? Durante o ano vamos falando.
Combinado, Pedro? Um Com grande certeza, abraço. quando quiseres. Obrigado Muito mais uma obrigado. vez. Boa Uma noite. boa noite. Obrigado. Obrigado, Pedro. Deus, boa noite. Obrigado.